Olá, meus queridos, tudo certinho? Eu sou o professor Lucas, também conhecido como Professor Meu Querido. Estou aqui para uma aula de Geografia. Para você que é nosso aluno da Escola Nova Dimensão, o material que nós vamos trabalhar, ele é do livro 1, Apostila Laranja, da página 52 até a página 56. Pois bem, o conteúdo então é Europa, principais correntes migratórias. Se você for pensar, a Europa, há muito tempo ela já realiza migrações. Basta você ver, por exemplo, a colonização do Brasil, a colonização da América, de modo geral, de onde que saiu? Colonizadores europeus. Porém, essa colonização, essa migração, ela não parou. Então hoje tu vê migração dentro da própria Europa. Há um tempo atrás, se a gente for voltar no tempo, aproximadamente 30, 40 anos atrás, quando havia o período da Segunda Guerra Mundial, a migração ela era muito forte naquela época, principalmente por pessoas que tentavam fugir dos sistemas mais conflituosos, mais ditatoriais, mas também fugiam de perseguições religiosas, fugiam de situações econômicas que não eram muito boas naquela época. Hoje, se tu pegar o mapa, inclusive aí no seu material, na página 52, você verá que ele tem diversas setas. Muitas delas indicam a ida para a Alemanha, que foi um local aí que atraiu muita gente devido seu modelo financeiro, devido às boas qualificações e à valorização do trabalho. Essa valorização do trabalho não se dá só na Alemanha. Hoje a gente vê diversos países cuja a qualificação profissional é muito bem valorizada. Isso faz com que muita gente acabe se deslocando para lá. O que acaba gerando conflitos, tensões. Que conflitos são esses? Um dos conflitos em que a gente pode falar é pelo fato da migração. Então, por exemplo, pessoas que saem do seu país de origem e acabam indo para países da Europa. Muitas vezes saindo de países africanos, como há uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, nós vimos um grande fluxo de pessoas saindo da África, indo buscar refúgio na Europa. E aí isso gerou conflito, muitos conflitos. Por quê? Primeiro, existem países em que, devido à sua soberania, devido às leis em que ele adota, ele existe uma grande repulsão daquelas pessoas que migram de maneira ilegal. Aqueles que são migrantes legais, muito bem aceito, mas aqueles que são imigrantes ilegais acabam tendo que voltar para os seus países. O resultado disso é que muitas vezes essa atuação por parte de países europeus gera uma comoção, um nacionalismo exagerado que resulta em xenofobia. Xenofobia é quando a pessoa do país, um alemão, um italiano, um francês, ele acaba adorando, endeusando o seu país e ele acaba acreditando que todas as pessoas que vêm de fora são inferiores. E isso é a xenofobia. Isso é muito complicado. Inclusive no livro de vocês, na página 53, tem uma imagem de um protesto que diz assim: migrantes não são bem-vindos. Isso é um exemplo de xenofobia, de nacionalismo exagerado. Tem 2 filmes que até eu gostaria de indicar para vocês, que são muito bons, que falam sobre a saída de africanos e que vão buscar serviço na Europa, que um deles é Samba, o outro Intocáveis. E aliás, e tem mais um, chamado Bem-vindo a Marley Gomont, escreve Gomont, que é um filme que por sinal tem no YouTube, tem no Netflix, que é um filme muito interessante e que é uma história real, de um médico do Congo que acaba saindo do Congo para estudar na França e resolve ficar na França porque no seu país, no país de origem, na década de 70, havia ditadura e ele não queria morar naquele país ditatorial. Então ele resolve morar na África, levar sua esposa e seus filhos para lá e passam diversas situações. É um filme muito legal, vale muito a pena ser assistido.
Na página seguinte, se vocês forem ver aí, ele começa a falar sobre a questão das correntes migratórias na Ásia. A Ásia ela não é muito diferente da Europa. A diferença é que os fluxos migratórios da Ásia, geralmente, eles são voltados para países da América do Norte, como é o caso, né, Estados Unidos e Canadá. Também tem muita migração por dentro da África, da Ásia. Para vocês terem noção, hoje cerca de 80 milhões de pessoas são asiáticos, mas eles não moram no seu país de origem. Eles acabam saindo do seu país de origem em busca de emprego. E aí a gente pode pegar dois grupos. O primeiro grupo, daqueles que têm uma qualificação profissional muito grande, e aí a gente chama de fuga de cérebro, que são pessoas que acabam não tendo serviço no seu país e buscam serviço em outro país. E o outro, pessoas de baixíssima qualificação profissional, que elas acabam muitas vezes indo para outros países trabalhar em serviços que a população local não aceita, não quer trabalhar, que são serviços insalubres, que são serviços perigosos. Então essa pessoa de baixa qualificação acaba se dispondo a esse tipo de trabalho. E aí a gente vê uma grande ida de pessoas para a China, por exemplo, para trabalhar nesses serviços perigosos, pessoas saídas de Laos, do Nepal, da Indonésia, Bangladesh, Camboja, e que aceitam esses serviços perigosos. Por último, a questão das tensões. Também gera tensão, mas principalmente aqui na Ásia, as tensões elas já são tensões históricas, como por exemplo o conflito na Síria, um conflito religioso, o conflito do Afeganistão, que gera conflito entre os afegãos, entre os iraquianos, os hindus e os muçulmanos, como é o caso ali na Índia, onde existem partes da Índia que são disputadas por hindus, indianos, paquistaneses e chineses. Então existem diversos conflitos ali por diversos motivos, religiosos, políticos, interesses em determinadas áreas. E aí também gera corrente migratória nessa situação. E muita gente acaba indo para, além de fugir para outros países, acaba também muitas vezes indo para a Oceania. Meus queridos, por hora era isso. Um forte abraço e tchau, tchau.